água, aquela coisa linda. Ela teve um AVC e não enxerga mais a lua. Aí eu, como filho, eu vejo toda aquela situação, eu me entristeço, mas quando eu posso olhar para a lua, eu olho. E um desafio que eu tinha na minha vida é em banco, terrível, eu detesto ir em banco, detesto, quando é para resolver um problema no meu cartão, uma luta, me dá um nervoso, porque parece que nada dá certo, sempre tem uma coisa que eu tinha que ter levado, eu não levei, sempre tinha que ter visto outra coisa que eu não vi, e cada vez falta alguma coisa, eu fico nervoso, e eu fico ansioso, e eu fico mal-humorado, estressado, mas chegou um dia, eu disse assim, não, hoje eu vou ser diferente. Quando eu ia para entrar no banco, eu pensei assim, eu vou parar aqui, respirei fundo, olhei para o céu e disse, que dia lindo, que dia lindo. Olhei do outro lado da rua, tinha alguém lá pedindo esmolas, eu pensei, eu estou melhor do que ele, não preciso pedir nada hoje. Quando eu entrei dentro do banco, eu pensei, eu tenho todo o tempo do mundo para resolver meus problemas. Eu entrei, resolvi rapidinho e fui embora. Eu pensei assim, por que não acontece sempre assim? Às vezes a nossa ansiedade, a nossa preocupação estraga tudo e parece que faz as coisas darem errado, mas quando a gente respira fundo e diz assim, Deus, eu entrego tudo, mas sem reserva, tudo, a tua palavra me acalma, a palavra de Deus refrigera meu coração. Você está aí preocupado com muita coisa, como eu já fui muito preocupado, mas hoje eu aprendi a abraçar essa palavra, agarrar na Bíblia e trazer para o meu coração esse acalento, essa calma que só o Espírito Santo pode dar por meio da sua palavra. E eu estou aprendendo, eu não sei, eu estou aprendendo a descansar no Senhor. Portanto, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que a sua oração seja manifesta em tudo, pela súplica, oração e pela ação de graças. Deus, eu te dou graças, porque eu consigo ouvir uma palavra. Deus, eu te dou graças, né? Eu e Fabiano temos 3 alunos, 3 alunos com deficiência visual. Não, 4, né? Tem um missionário de Joaçaba, tem o irmão Alfredo, tem o Minga e o Janga lá de Penha. 4 alunos que são assíduos, e 2 deles eu acabo de chegar em casa e tem um áudio deles. Oliel, obrigado por essa aula, eu não enxergo, mas eu consigo ouvir, né? É extraordinário isso, é extraordinário você saber que faz parte da vida de alguém que está alimentando-se com a palavra. Você vai para casa e diz assim, dever cumprido, hoje eu ensinei, mas eu alcancei uma dúzia. Durante muitos anos eu dei aula para 10, para 5, para 4, para 2, para 1, mas eu estava lá naquela congregação dando aula. Hoje a gente alcança um pouco mais de pessoas, mas isso não me faz maior nem melhor. A obra é de Deus, o reino é dele, o tempo e a oportunidade chega, e tudo é para que o Senhor seja louvado, engrandecido e glorificado, porque a obra é dele. E a gente aprende quando prepara a aula, e a gente é edificado também, e a gente depende, né, um do outro. Às vezes a gente está meio triste, né? O professor às vezes está aquele dia que está meio ruim, né? Aí aquele aluno abraça suas pernas e diz assim, professor, a aula hoje foi top. Aí pagou a aula. pagou a aula, né? É tão lindo, a gente vê isso nas crianças, né? Eu tenho a filha, os irmãos sabem, eu tenho um casal de filhos, mas a Abigail, que está na idade de 5 anos, eu tenho que cuidar às vezes para ela não queimar a perna no escape da moto, porque eu mal chego e ela já pula, né, no meu colo, e eu nem tirei o capacete ainda, e ela já está ali. Pagou o meu dia de trabalho, porque eu não quero dar azia num caminhão de Sorrisal. Porque tem pessoas que quando chegam em casa, até o cachorro vai para a casinha. Mas se você tem uma família te esperando, e se você tem os seus alunos que te esperam, e se você tem os seus amigos de trabalho que dizem assim, não chegou ainda, eu já estou preocupado, a vida vale a pena viver. Vale a pena viver. Você tem uma igreja para vir, e quando você não vem, alguém diz, não vem mais, não é? Deuteronômio 32:2, que meu ensino desça sobre vocês como chuva, que minhas palavras se derramem como orvalho, como chuvisco sobre a grama,
como uma garoa suave sobre o capim novo que faz brotar. Ali é gotas de água, ali é chuvisco, ali é chuva, ali é garoa. São 4 estágios do derramar da palavra de Deus em Deuteronômio 32:2. Eu não sei como que você gosta. De repente você gosta do poder, do fogo, aquele culto, aquele pregador avivado que fala e que tem eloquência e tal. Mas tem outro que diz: não, eu prefiro uma coisa mais calma. Eu prefiro ouvir uma coisa mais calminha, mas eu aprendo também. Mas é a mesma palavra de Deus, só que em estilos diferentes. Em estilos diferentes. Tem pessoas que ouvem ouvindo bronca, senão não mudam. Tem que ganhar uma bronca. O pregador tem que chegar lá e tirar a casca da ferida e pôr o dedo dizendo assim: ó, tá aqui. Aí você diz: eu tenho que mudar, Deus falou comigo. Mas tem outros que quando alguém faz isso, eles dizem: me ofendeu. Tem uma geração mimizenta que, oh meu Deus, eu fui para ouvir uma palavra de conforto e ouvir uma paulada. Só que a gente ouve as duas coisas. A gente de vez em quando precisa de um conforto, mas tem hora que a gente precisa de um puxão de orelha. Mas a palavra de Deus, ela é chuva, aquela chuva torrencial, aquela coisa maravilhosa que desce e que inunda todo mundo, e você vai embora, esquece até dos problemas. Isso é uma chuva torrencial, mas às vezes ela é gota de água. Você fica ali esperando aquela palavra pingar. Eu gosto daquela expressão de Elias na 1 Reis 17: o ribeiro se secou, ele secou-se por si só. Quando o ribeiro, a Bíblia diz, e o ribeiro se secou, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, é isso que eu acho, Deus levou no limite. Quando foi diminuindo a água do ribeiro, ele se alimentava do que os corvos traziam e bebia do ribeiro, a última gota do ribeiro, e veio a minha palavra do Senhor. Então eu digo, irmão, não tire sua vida, porque a última gota ainda não pingou, porque quando tiver a última gota, dado o seu último tombo, e veio a você a palavra do Senhor dizendo, eu tenho uma porta aberta, você não vai morrer nessa história, a história ainda não acabou, ela segue. Por isso que a esperança, ela não morre, porque ela é Jesus. Permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor, e o que não nos faz desistir é o amor. Porque eu duvido um professor que não tenha vontade de ter desistido uma vez. Todos nós já pensamos em desistir. Eu comecei a dar aula com 16 anos, estou com 41. Com 17 anos eu tinha uma classe de adultos para ensinar. Eu quase morria de angústia, a semana toda o coração apertado. Eu passava de bicicleta pelos meus alunos já grisalhos, eu dizia assim, está errado. Eu, menino, dando aula para pessoas já de idade, isso está errado. E eu não queria mais, eu chamava o dirigente e dizia assim, pastor, tira eu, pastor, não deixa mais eu dar aula, olha aí os irmãos, tadinho dos irmãos, ouvi eu, que cruz para eles. Aí ele dizia assim, não, eu coloquei, você vai ficar aí, rapaz. Eu disse, mas eu não gosto de escola dominical. Ele disse, mas aprenda a gostar. E Deus estava me colocando no lugar certo, e eu estava relutando com aquilo. E quando você faz isso, irmã Graça, e você descobre o seu lugar, já deu, é só fazer, é só fazer, é só fazer, irmão. Descubra qual é o seu lugar e faça da melhor maneira possível. Tenha amor. Quando eu vou ler a Bíblia, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando em quem me ouve, porque a palavra de Deus, ela é vida, e eu preciso transmitir vida. Vida flui, e quando você tem vida, você também manda vida para cá, e nós todos vivemos espiritualmente, porque um lava o pé do outro. O segundo texto, você não precisa ler, é Esdras 7:10, eu amo esse texto. Esdras tinha decidido estudar a lei, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Primeira coisa, estude. A segunda coisa, pratique. E a terceira coisa, ensine. Estude, pratique e ensine. Não é o contrário, não. É estude, pratique e ensine. É o que está na Bíblia, Esdras 7:10. E nós aprendemos sobre a importância dos dons, e nós entendemos o propósito dos dons. E qual os propósitos dos dons? Não glorificar a si mesmo, não competir com os demais, mas entender que há diferenças nos dons, diversidade neles, mas na diversidade há unidade, porque o propósito dos dons é unificar a igreja. O dom não pode ser usado para competir,
O dom não pode ser usado para enaltecer a pessoa. Nós não somos melhores porque ensinamos, não somos melhores porque damos aula. Nós fazemos uma partezinha e você faz a outra. É uma pequena parte, mas estudar não é fácil. Debruçar-se sobre um texto não é fácil. Orar não é fácil. Orar e descansar não é fácil. Quem ora e diz que é fácil, eu não sei, irmão, porque orar é difícil. Mais difícil é a gente entregar na mão de Deus e esquecer. Sabe uma passagem que eu amo? É a passagem de Ana. Eu já falei isso, vou falar de novo. Ana, ela foi a mulher dos extremos do Antigo Testamento. Ana, ela era extremamente humilhada por Penina. Ela extremamente mal compreendida por Eucana. Ela era extremamente amargurada pela ausência do filho. Ela era extremamente desprezada pela sociedade. Ela foi para o templo extremamente humilhada. E ela fez um voto extremo de entregar o filho, se caso ela engravidasse. Ela foi extremamente mal compreendida por alguém que achou que ela estava bêbada. E ela foi por uma pessoa extremamente de nível elevado, o sumo sacerdote, ou seja, o pastor nacional, que olhou para Ana e disse: tu estás bêbada. Ela foi extremamente mal compreendida, mas ela fez uma entrega diante de Deus, porque ela balbuciava, ela só mexia os lábios, e ela entregou e descansou. E ela foi muito querida com o próprio Eli, que ela disse: não, Senhor, eu não estou bêbada, mas perante Deus eu derramo a minha alma. E eu gosto desse versículo, e eu te convido a dar um glória a Deus no que eu vou falar agora, porque a Bíblia diz assim, ó: e foi ela pelo seu caminho, e o seu semblante já não era triste. Hoje você vai voltar, e o seu semblante já não será mais triste, porque essa palavra de Deus, ela é viva. Ana conseguiu entregar e descansou. E quando ela descansou, ela não engravidou imediatamente, ela não estava grávida, ela só orou e fez a entrega, tipo assim, ó: agora esse problema é com Deus, não é mais meu. Ela conseguiu. Glória a Deus. Quem me dera, irmãos, cada vez que eu orar, irmã Inês, eu entregar e dizer assim: ó, agora é do Senhor, eu não pego mais. Mas eu sou tendencioso, eu vou lá, tiro de Deus e digo: deixa que eu resolvo. Aí eu não consigo, eu vou lá, entrego de novo, depois eu vou lá e diz: Deus, está demorando daqui. Mas eu acho que é só eu, né? Os irmãos são outro tipo de anjo. Difícil, irmão, difícil. A entrega é difícil. Mas essa mulher conseguiu. E depois que ela diz que eu... Sabe por que tem mulher que depois que adota engravida? Não foi o nosso caso. Hoje a Kátia nem quer mais. Está orando para não ganhar agora, só que também ninguém cuida nada. Ela tem medo de engravidar, mas não faz nada para evitar, né? Mas assim, tem mulher que luta para engravidar, não consegue, adota, depois engravida. Quem já viu algo assim parecido? Levanta a mão assim. Olha aí. Sabe por quê? A ansiedade destrói tudo, gente. A ansiedade adoece o útero. A ansiedade acaba com a mulher. E quanto mais ela deseja, mais ansiosa ela está, parece que mais difícil, mais impossível. Mas quando ela descansa, diz assim, ó: agora eu tenho um filho. Ela descansou, pastor Zimar. E quando ela descansou, veio. A nossa vida às vezes é assim, você ora insistentemente por alguma coisa, chega um dia e você diz assim, ó: também agora não quero mais. Aí Deus diz: não, agora vem cá. Agora nós vamos começar. Mas agora eu já desisti, Deus. Mas eu não desisti. É isso que eu acho extraordinário em Deus. Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós, irmãos. Por isso nós estamos aqui. Deus não desiste de mim. Salmo 119, 97. Ó, quanto eu amo a tua lei. Eu penso nela o dia todo. A nossa conversa é Bíblia. O nosso assunto preferido é Bíblia, não a vida dos irmãos. Hoje eu almocei na casa de um irmão e nós começamos a conversar. E ele assim para mim: bem, Davi fugia para não morrer nas mãos de Absalão. Eu disse: certo. Enquanto ele fugia, ele encontrou um homem chamado Simei, que é filho de Gera, de Baurim. Certo, correto. E nós conversando a concordar um com o outro, e um ajudando a complementar a história que ele começou a narrar. Eu ajudando ele, ele me ajudando. E a gente conversando. Ele disse: você lembra que aquele homem falava? Eu disse: lembro. Ele atirava pedras em Davi e dizia assim, ó: tu és um homem de Belial, tu és um homem de sangue, Deus está te fazendo pagar o que você fez com a família de Saul. E ele era de Benjamim.
e Davi estava fugindo de Absalão, como se não bastasse, ainda estavam amaldiçoando ele, e ele ia na frente, levantando poeira, atirando pedras e dizendo: sai filho do diabo, para Davi. Ele nunca teve a oportunidade de falar o que ele falou aquele dia, ele nunca teve a oportunidade de chegar tão perto do rei, mas o rei estava indefeso, o rei estava fugindo, e o rei estava no meio do deserto. Esse é o problema, quando a gente está na condição de vulnerabilidade, pessoas na nossa frente jogam poeira para irritar nossos olhos, pessoas atiram pedras para afundar ainda mais. Está vendo, o casamento quebrou, mas é culpa dele. Não, mas foi bom, não, eu sabia. E aí fica mais difícil se levantar. Aí agora eu vejo o entendimento, isso é uma conversa nossa hoje, é palavra, o entendimento de Davi, quando Abisai diz assim, ó, deixa eu dar só um tchan nele, só assim, uma espada bem afiada, né, como diz o pernambucano, uma bem amolada, só assim, ó, a cabeça dele rola e a gente segue a vida. Davi diz assim, o quê? Matar ele? Não, se o meu filho quer me matar, olha só o entendimento de Davi, imagina esse descendente de Benjamim aí, deixa ele. E outra coisa ele disse, se o Senhor disse para ele, vai lá e amaldiçoa Davi, quem sou eu para lutar contra a vontade de Deus? Olha a compreensão que Davi teve e a leitura que ele fez da situação. Por isso que eu digo, irmãos, ele é homem segundo o coração de Deus até no extremo pecado, porque ele aceitou toda a punição que Deus despejou nele, dizendo, eu pequei. O problema é quando a gente põe a culpa no outro, e no outro, e no outro. Mas Davi, ele compreendeu aquela circunstância, e eu tiro lições disso também. As pessoas que às vezes atrapalham o nosso caminho, são pessoas que algumas vezes são usadas por Deus para que nós nos colocássemos na condição de humildade, para calçar a sandália da humildade, porque de vez em quando a gente pode pensar que é alguma coisa, e quando alguém dá uma paulada na gente, a gente pensa assim, quem ele está pensando que é? Na verdade, quem eu estava pensando que eu era, eu continuo sendo a mesma pessoa, às vezes passível de ofensa, de ser magoado por alguém, desprezado por alguém, não compreendido, mas a despeito de tudo isso, eu preciso continuar. Ô irmão, pode ser que você esteja nessa condição, mas nós precisamos continuar, não dá para parar, irmão, não dá, a gente vai andando e chorando, não dá para parar para chorar, a gente chora no caminho, mas vamos indo. Deus está cuidando das suas feridas na caminhada, Deus está tratando teu coração enquanto você anda, porque pessoas se atravessarão no seu caminho por algum tempo. Vai chegar um tempo que Deus vai dizer, agora chega, a porta se abriu, agora chega, a prova acabou, agora chega, eu vou te abençoar, porque tudo tem um tempo, e não é possível que a tua luta vá durar tanto tempo assim. Deus tem um propósito nisso aí, Deus tem o controle da situação, e Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua história, mesmo a despeito de tudo que você sofreu. E nós, pregadores, nós temos mais uma coisa, Deus amassa a gente para a gente contar para os outros que a gente foi amassado e Deus deu vitória. É incrível isso aí, quem mais apanha é a gente, porque a gente fala para os outros que a gente é uma bênção, a gente fala para os outros que a gente ensina, a gente fala que Deus é poderoso, a gente fala que Deus prova, mas Deus aprova, e aí Deus prova a gente. Você não sabe da pauleira que é, mas graças a Deus que nos dá a vitória, né? Olha, irmão, se não fosse os irmãos aí, né? Aqui tem a Mansalma, tem a irmã Inês, tem, né, pastor Silas, outros pastores, pastor Adriano, pastor Zilmar, eu tive que sentar com eles e dizer, eu não aguento mais, eu estou com uma crise que eu não consigo dormir, o meu coração dispara, minha mão treme, meu peito dói, eu estou em crise, eu me esgotei fisicamente, eu trabalhei muito, eu lutei muito, estou cansado, estou esgotado, o que eu faço? Aí um dia eu tive um sonho que a mãe Inês, sempre muito amorosa, eu sou evangelista, né, mas ela me chama de pastor. Aí no sonho ela chegou para mim, eu estava sentado no chão, com a cabeça aqui no meio dos joelhos, na posição de um feto no útero, sabe? Que é a postura mais confortável do ser humano. Você vai em lugares que as pessoas estão em dificuldade mental, elas estão assentadas com a cabeça entre os joelhos. Quando alguém recebe uma notícia de morte de alguém, você vê que ela vai até a parede, senta no chão e coloca a cabeça entre os joelhos.
Você vê que quando Jó disse, nu eu nasci, nu volto para o ventre de minha mãe, ele queria essa postura, a postura de posição fetal, é a mesma postura da criança no útero, e eu estava nessa postura, e ela passou por mim, e viu eu naquela condição. No sonho, a irmã dele disse assim: ô pastor Eliel, o que aconteceu? Aquele jeito dela, né, no sonho. Daí eu disse assim: ai mãe Neis, crise de ansiedade. Dela assim: ô meu amado, eu vou orar por ti. Aí eu fui lá e contei para ela o sonho. Ela fez igualzinho: ô meu amado, eu vou orar por ti. Que bom que você me ajuda, e que bom que eu posso te ajudar com a palavra. Ninguém é maior, a gente depende um do outro. Porque quando eu desmontar, você me ajuda, e quando você desmontar, eu também te ajudo. Ninguém é super-homem, ninguém aqui nesse pavilhão é melhor, irmãos. Todos nós dependemos uns dos outros, e juntos dependemos do eterno Deus que tudo pode fazer. Eu quero fazer uma oração por você agora. Coloque-se em pé. O pastor me autorizou, quero orar pela sua vida. Quero te convidar a frequentar a EBD. Quero te convidar a ficar conosco nesse período que nós vamos ter aí a respeito dos reis de Israel. Vai ser muito bom. Mas eu quero orar por você que está com uma carga bem pesada, né? Como Deus cuidou de mim, Ele vai cuidar de você. Você que chegou aqui, o fardo está bem pesado. Se você quiser vir e ficar em pé aqui, é um certo distanciamento. Olha como assim, ó. Eita, câmbia seca pra rápida. Olha para baixar. Ele vai embora, Macandácia, porque eu te pegarei nas minhas mãos.